Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez as pessoas que estão me acompanhando, que estão curtindo o meu canal, as pessoas que estão se inscrevendo e continuem se inscrevendo, pessoal. É relevante, é importante para mim, para que mais pessoas possam conhecer a palavra, possam ser livres dos seus vícios, livre das algemas, né, que o mundo tem feito com que nós ficamos algemados, né, escravizados ao sistema que o mundo conduz. E hoje eu vou contar um fato, uma história aqui da Bíblia, alguns versículos os quais talvez vocês nunca ouviram coisa igual, talvez eu também, talvez não seja exatamente isso que eu estou dizendo seja exatamente isso que as pessoas pensam, mas eu acredito friamente que toda a ciência do corpo está na Bíblia. Deus não iria deixar nós desamparados, então tudo que nós precisamos está aqui na Bíblia. Com certeza esse vídeo é um vídeo que eu nunca vi ninguém falar dessa forma, nunca vi nenhum pastor, nenhum pregador enxergar a Bíblia da forma que eu estou enxergando, porque eu vou falar referente à Bíblia e às doenças psicossomáticas, porque elas nos ensinam todas as coisas. Então, até isso está na Bíblia. Então vamos lá. Eu vou começar aqui em Coríntios 12 aqui, né? Depois da Santa Ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a unidade orgânica da igreja. Porém, ele fala também sobre o corpo de Cristo e também ele se refere a tudo isso colocando o nosso corpo como referência. É como se fosse uma historinha para criança. É bem interessante, mas poucas pessoas talvez pregam a esse respeito. E eu vou ler um pouco aqui do texto e depois eu vou esmiuçar um pouco e vou mostrar o que eu enxergo para que as pessoas possam ser curadas de muitas doenças e para que as pessoas também não fiquem doentes, porque a Bíblia tem a cura. Então, em 12:12 começa assim: porque assim o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos foi dado o beber de um Espírito, de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele está dizendo aqui para todas as pessoas, não é nem para cristão, evangélico, não importa a religião. Ele diz que todos receberam este Espírito nesse corpo. E quando ele fala, eu vou falar do corpo físico, tá? Mas ele se refere também ao corpo de Cristo e ele se refere também ao corpo que é a igreja, ao corpo que tem os membros, enfim. Mas eu vou me referir mais ao corpo, a essa matéria, essa obra perfeita, o qual é a obra da criação, tá bom? Agora ele vai começar uma historinha bem interessante, tipo as partes do corpo necessária, que não é necessário, mas enfim, ele diz que todas elas têm o mesmo valor. Se disser ao pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem ser menos dignos no corpo, estes damos maior honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. É bem interessante que ele se refere a todos os membros, porém no final, que eu digo que aqui a parte mais importante é quando ele fala, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, digamos assim, por que hoje essa onda de doenças psicossomáticas, né? Por que as pessoas estão ficando doentes com dores de cabeça, com dores celíacas, com várias dores, com dores nas costas, com vários tipos de ite e inite, né? Que são infecções, são dores crônicas.
muitas delas que não conseguimos diagnosticar, os médicos não conseguem diagnosticar o verdadeiro problema, né? Então tem que passar por vários tipos de especialista para saber que é uma doença psicossomática. Mas é relevante, é claro, é bem claro quando o apóstolo diz que o corpo todo ele tem que estar em perfeito funcionamento. E aí é que eu entro perguntando para as pessoas: você está cuidando do seu corpo para ele estar em perfeito funcionamento? Porque muita gente exercita a mente, mas não cuida do restante. Se você tiver uma doença de estômago, se você tiver uma doença em qualquer parte, no fígado, no pâncreas, uma doença celíaca, você vai ter problemas na sua cabeça, vai trazer dores de cabeça. Então, tudo é um aviso que o corpo dá que tem que resolver um problema. Quando aparece uma febre, é o corpo te avisando, te orientando que tem algo fora do lugar, que você precisa resolver alguma coisa. Então vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui, alguns versículos, e eu vou neles aqui. Provérbios 18, 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É bem pesado isso, né? Secar os ossos. Pensa, uma doença nos ossos é uma doença quase incurável. Quando as pessoas têm câncer nos ossos, é uma doença muito difícil de ser curada. Então, quer dizer, o coração seria fonte da alegria. A Bíblia diz isso, eu creio. O coração é a fonte da alegria. Só que um coração triste, ele traz doença para o corpo. Um coração triste traz doença para o corpo. Em outra versão diz: o coração bem disposto é remédio edificante, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, alegria vem do coração, são emoções de alegria. Em Salmos 5, versículo 9 diz assim: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Em outra versão está dizendo assim: porque não há retidão na boca deles, e suas entranhas são verdadeiras maldades. Quando ele se refere a entranhas, quer dizer aqui o intestino, o ventre, a nossa barriga. Entranhas é dentro, é a parte interior da nossa barriga. Então, ele diz que essas pessoas têm a maldade, que a maldade vem daqui, das entranhas, vem do ventre. Então, quer dizer, existe uma fonte de emoções dentro do nosso intestino. Tanto é que muitas vezes que as pessoas não conseguem fazer uma prova ou não conseguem falar em público. Por quê? Porque ela tem uma reação no intestino, ela não consegue fazer isso, dá até uma dor de barriga, uma cólica às vezes. Então, quer dizer, o intestino também faz parte, o intestino tem que ser cuidado, porque senão nós vamos entrar nesse quadro dessas doenças, para você ver como que são as doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são a soma, a soma do corpo. Tem alguns cientistas, alguns médicos que falam que é tudo igual, tudo a mesma coisa. Aqui pode provocar aqui, e tanto faz. Eu também acredito nisso, mas muita gente está causando a doença que está vindo daqui. Por que elas estão causando essas doenças? Porque elas não estão se preparando, não fazem atividade física, não se alimentam bem, não fazem uma meditação. Essas pessoas, elas vêem programação inúteis, coisas vãs, coisas que não agregam para a saúde mental, nem física, nem espiritual. Então essas pessoas são propícias e vulneráveis a ficarem mais doentes. Por que as pessoas muitas pessoas aparentemente saudáveis ficam doentes e algumas até morrem? Porque a imunidade delas estão baixa, porque elas estão provocando uma doença aqui que está tirando a imunidade do seu corpo. Todo o seu corpo fica com a imunidade baixa, então você fica vulnerável a vários tipos de doenças. Legal. Aqui em Jeremias 1:17, diz assim, Jeremias vai estar numa peleja aí, vai entrar numa peleja aí. Diz assim: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e dizer-te tudo quanto eu te mandar, não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Essa Bíblia aqui minha é bem complicada, mas eu vou ler uma outra versão aqui. Mas tu, prepara-te, cinja teus rins, levanta-te-as e lhe prepara, e tudo que eu te ordenar, não tenha receio deles. Prepara, tá dizendo assim, né? Se prepara e faça tudo que eu te ordenar, e não tenha medo. Só que nesse ponto eu quero dizer referente quando ele fala cinja os teus lombos, em
outra versão, cinja os teus rins. Então ele fala assim, fortalece os teus lombos. Você tem que estar com o lombo preparado, o lombo forte. Em várias citações da Bíblia diz, fortalece, protege o seu lombo. Fortalece, protege o seu ventre, porque são órgãos necessários para que o nosso corpo esteja fortificado. Então, um abdômen forte, um lombo forte para ir para a guerra. Só que aqui ele se refere para os rins também. Então eu vou falar das fontes das emoções de novo, das doenças psicossomáticas. Os rins é a fonte do medo, porque essa comparação ele diz, não tenha medo, porque eu direi o que você vai fazer, só que você tem que estar preparado. Eu direi o que você faz, mas você está preparado? Então muitas pessoas podem até receber a bênção, mas você está preparado para isso? E não é loucura isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque vários trechos da Bíblia diz, cinja teu lombo, proteja seu lombo, proteja seu ventre. Tanto é que quando nós oramos de joelho, é uma posição de proteção dos órgãos viscerais e do coração. Então é isso. Deus aqui está dizendo para Jeremias, se prepara, fique preparado, porque eu vou te ajudar. Mas você tem que estar preparado. Você precisa estar forte, preparado para essa batalha. E agora, aonde nós vencemos essas batalhas, né? Para as doenças psicossomáticas, para as doenças mentais, para as doenças corporais. É lógico que as corporais não dependemos só disso, e sim de uma boa alimentação, de uma atividade física, de bons conteúdos. Não vai adiantar só você fazer isso que eu vou dizer agora, porque você tem que ter uma preparação literalmente para o corpo estar preparado para receber os baques, para o corpo estar preparado para as batalhas e para as dificuldades. Por isso que muitas pessoas estão caindo na depressão e muitas outras doenças aí, síndrome do pânico e outras síndromes que vêm aparecendo por aí, tá? Então agora eu tô aqui em Coríntios 4:7, ele diz assim, ó, temos porém este tesouro em vasos de barro, ele se refere a nós aqui, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Digamos assim, ele fala assim, ó, nós temos que ser dependentes de Deus, porque não depende aqui do Jair aqui ou de você para que nós possamos ganhar as batalhas, para que nós tenhamos força para as batalhas, e sim para que nós possamos ser dependentes de Deus. Ele diz aqui, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É pesado, por quê? Porque que seria uma tribulação, né? Seria um sofrimento, o qual muitas vezes nós desistiríamos. Geraria na nossa cabeça uma dúvida, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E você desistiria do seu propósito, desses caminhos difíceis, fora que vai ter dores físicas, que é onde a gente mais desiste, aonde mais bate a fraqueza. Agora você imagina você sofrendo, tendo um sofrimento físico e ainda tendo um físico debilitado, você estando fraco fisicamente, você sendo uma pessoa doente, com certeza você é presa fácil. Então, nós temos que estar preparado para essas situações as quais o apóstolo está dizendo aqui. Então, ele diz que nós não devemos ficar angustiados, porque se nós ficarmos angustiados, é uma sensação de desânimo, de desespero, talvez até fracassaremos. Perplexos, né? Perplexidade seria aquele fato da indecisão. Eu acabei de dizer, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que gera uma dúvida sobre o seu propósito? E quando gera uma dúvida, gera um medo. E quando gera um medo, gera desistência. Então, nós não temos que ficar perplexos. É como se viesse um leão aqui para me comer. E eu falava assim, mano, um leão, o que eu vou fazer agora? Isso é ficar perplexo com a situação, situações difíceis, situações que ele apanhou, que ele sofreu, que ele apanhou de pau, que ele passou por várias situações difíceis. E perseguidos, porém não desamparados. Se alguém já foi perseguido alguma vez no seu trabalho pelo seu chefe, perseguido por um vizinho, perseguido por um bandido que seja, você sabe o desespero de quando estamos sendo perseguidos, cometemos loucuras, agimos errado, não pensamos para agir. Então, ele diz aqui, ó, somos perseguidos, realmente somos perseguidos, porém não desamparados. É você estar focado que alguém está cuidando de você
que você não vai carregar aquele peso que você não aguenta, que você não vai ter uma tarefa tão difícil que você não possa fazer, que não vai ser tanto sofrimento que você vai morrer. Então é mais ou menos isso, você ter a esperança que no último minuto vai ter a salvação, o acolhimento, vai ter uma pessoa para te acolher. E é assim que nós temos que confiar. Mas para isso nós temos que estar preparados, com o nosso corpo preparado, com a nossa mente preparada, para que nós não desanimemos e não fracassamos. E ele diz aqui, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, acreditar que a vida de Cristo se manifesta em mim. Até mesmo porque quando eu comecei a entender o sofrimento que Cristo passou na cruz por minha causa e o que eu faço por ele agora, que é muito pouco, talvez nada, qual que é o meu sofrimento pelo que ele pagou pela minha vida, então eu tenho que estar me preparando a cada dia para que eu fique mais forte e não seja iludido, não seja atacado, não seja enganado e não seja fraco. E isso eu desejo para todos vocês que talvez não vejam a Bíblia da forma que eu vejo, que pode trazer, que tem aqui o manual da vida, para que nós possamos usar perfeitamente essa máquina, que é a obra mais perfeita, em todo o seu potencial, chegar a atingir a plenitude máxima do que nós podemos usufruir desse corpo. Então, fica a minha palavra para que as pessoas possam enxergar a Bíblia como um meio de vida necessário para a salvação tanto do corpo como da mente, que hoje eu digo que é a mesma coisa. Nós estamos todos, como diz a palavra ali, que todos os membros, nenhum é diferente do outro, mas que todos possam começar a ter mais cuidado pelo seu maior ativo, que é o corpo humano.